A gente vai começando aqui, o pessoal que vai chegando aí um pouco. A gente até pelas fotinhos aí, tá entrando muito ciclista aí, né? A minha turminha aí do triatlon já entrou quase toda aí. Tem uma galera aqui de Maringá entrando também. O Gabriel. Então, pessoal, a todos que estão aí com a gente, né? Muito boa noite. A gente agradece de antemão, né, a presença do Rafael Andriato, né? O Rafael Andriato é ciclista profissional, né? Eu vou falar alguns detalhes aqui, né, da carreira dele, depois ele complementa. Maringá, né? Quem chegou aqui no início já pegou a parte da nossa conversa. E ele começou aqui no ciclismo, no Paraná, né? E muito cedo já ele foi para a Itália, né? Onde correu por 10 temporadas, dos 19 aos 29, não foi isso? Dos 20 aos 30? Dos 21 a 31. Isso. E o Rafael, assim, né? Como ele veio da Itália em 2013, correu várias provas, né? O World Tour, para quem não sabe, né? A World Tour é a categoria máxima do ciclismo mundial, onde competem equipes de primeira linha, né? E algumas poucas equipes que compõem a chamada Pro Continental, né? Que é uma equipe que o Rafael competiu lá por muitos anos. Então ele correu Milan-San Remo, correu a Flandres, né? Tour de Flandres, correu Volta da Polônia, né? Correu a prova da Lombardia, né? E o Lombardia, né? Antigamente era Giro da Lombardia. Substancial no ciclismo de altíssimo rendimento, de altíssimo nível, competindo junto com o pessoal top lá do Giro da Itália, do Tour de France, né? Então competiu no mais alto nível do ciclismo, né? Por muitos anos, né? Tirando aí os anos de diletante, né? Mas por pelo menos 6, 7 anos ele correu no mais alto nível, né? Com a nata do ciclismo mundial. Aqui no Brasil, antes de ir para a Itália, né? Competiu também o campeão do ranking nacional elite mais jovem, né? O ranking nacional deve ter aí talvez, não sei, uns 15 a 18 anos, né? Que ele está em funcionamento. Isso. O Andriato foi o mais novo, né? Com 20 anos ele chegou a ser o líder mais novo aí né? E do ranking nacional. E hoje ele compete pela equipe São Francisco Saúde, Ribeirão Preto, né? Do nosso conterrâneo aí, do Marcelo. Normal. E o Danilo, né? O Danilo Terra, que eu fiquei conhecendo, né? Um cara empreendedor no ciclismo brasileiro, né? Um cara aí que tem todo o nosso respeito, que é um cara que fez acontecer no ciclismo. Só para destacar, tá, gente? A equipe que o Andriato compete hoje, a equipe de Ribeirão Preto, é a única equipe nacional que tem a classificação de equipe continental. Então, é a única equipe profissional considerada como UCI, da União Ciclística Internacional. Então, nós não temos muito para comemorar em relação a isso. A Ribeirão Preto comemora, mas o Brasil como um todo, né? Assim, é uma pena que a gente tenha uma equipe, né? Mérito da equipe de Ribeirão Preto, mérito do Sim, uma pena que seja só ela, né? E uma pena que seja só ela, né? Rafael, então eu gostaria de começar te perguntando assim, né? Depois dessa breve apresentação. Não faltou nada, não. Então vamos lá. Me fala aí como é que tudo começou. Quando, onde e como? Começou aqui em Maringá mesmo, em 97. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho um pai que é ciclista, né? Não sei se ele entrou na live, mas com certeza vai entrar daqui a pouco. Então, indo para as competições, já com 5, 6 anos de idade, ele arrastava minha mãe, eu, minhas irmãs para assistir a corrida dele, né? Na Master. Então, o contato com a bike foi desde muito cedo, né?
Então, assim, competição foi com 10 anos, mas eu pedalava o dia inteiro, né? Dos meus 5 aos 10, né? Quase todos os dias. E em 97 ele me levou para participar de uma prova em Presidente Prudente. Não tinha minha categoria, eu tinha 10 anos, tinha só a Infanto Juvenil, que era de, acho que 13, 14 anos, se eu não me engano. E eu fiquei em segundo. O menino que ganhou até tem um pódio, ele é muito alto, assim, né? Maiores que eu também, né? Então foi ali onde tudo começou. Meu pai aí foi meu incentivador, treinador, patrocínio até eu entrar na Júnior, vamos dizer assim, né? Foi o que alavancou ali minha carreira. Em geral, em todas as modalidades, quando é muito novo, né? Aí com 12, 13, 14 anos, tem essa questão, né, de alguns atletas terem uma maturação fisiológica muito grande em relação aos outros, né? Aí você vê um menino de 13 anos, de 1,80 m competindo. Você foi lá e mandou ver, né? Mas isso aconteceu comigo. Minha mãe, parentes, amigos diziam: esse menino tem que parar de pedalar, ele não está crescendo. Eu demorei muito para esticar, né? Hoje eu tenho 1,77 m, né? Mas até os meus 13 anos ali, eu era muito baixinho. Aí depois ali da puberdade mesmo, eu cresci em média 10 centímetros por ano, né? Mas acho que isso deu uma esticada mesmo, sabe? Mas eu era bem baixinho. 1,77 m. 1,77 m. Ô, Rafael, e quais as provas que você ganhou aqui antes? E assim, até antes de eu te perguntar que prova que você ganhou, você chegou a competir pista e um pouquinho de mountain bike também, né? Não existe mais, mas naquela época eu tinha bastante. Mas eu competi mais mountain bike do que speed até os meus 13, 14 anos. Aí depois ali na juvenil em diante foi mais speed, né? Mas ainda competia mountain bike, né? Em jogos da juventude, essas provas. Bike. Mas pista também fazia na Júnior, inclusive no Pan-Americano Júnior, que eu defendi o Brasil, eu corria as provas de quilômetro, meio fundo. Então, essas especialidades, né? Aí você Curiosidade. perguntou... Que tempo que você tem no quilômetro? É lógico que você não se especializou em quilômetro, mas... Não me especializei. Eu acho que, enfim, poderia fazer um tempo razoável. Na época, no Pan-Americano Júnior, foi na Venezuela. Eu fiz 1,11 no quilômetro. Assim, sem treinar, peguei a bike no dia lá e fiz o tiro. Considerando que não é especialidade, muito bom. Eu lembro que na época o campeão brasileiro elite, né, no velódromo aberto aqui no... Mas, enfim, eu gosto de provas mais longas, né? Muito bem. Você é o velocista dentro das provas de estrada. É diferente, Isso, né? Bem diferente. Quem está ouvindo sabe disso, né? Mas quem não sabe, assim, né? O velocista dentro da prova de estrada, ele não é aquele velocista puro que você coloca lá e ele faz aquela prova de velocidade, de quilômetro contra relógio, um monstro, né? Ele é um cara que se defende ali, né? Mas exatamente. Ele faz o papel mesmo dentro de uma prova de 150, 200, 250 quilômetros, né? Exatamente. Você ganhou aqui antes de ir para a Europa? Você... 19, 20 anos, 2 primeiros anos de sub, né? E essa transição da Júnior para Elite foi bem boa, assim, né? Não senti muito essa transição essa mudança de quilometragem, ritmo, né? Acho que devido também a uma boa carga de treinamento que eu fiz no último ano de Júnior. Eu corri em Criciúma, lá com o Maninho. Não sei se ele está acompanhando a live, mas eu mando
mandar um abraço para ele, hein? Ele até hoje costuma treinar muito a molecada assim, né? Então acho que me deu uma carcaça para poder entrar na elite já de igual. A única vitória expressiva, mas fui segundo no 9 de julho, perdi somente para o Seabra, o campeão. E no segundo ano que foi assim o trampolim para ir para a Europa, né? Ganhei etapas na volta de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, a 9 de julho, o meeting de Goiânia, que hoje não existe mais. E fui campeão do ranking, né? Com 20 anos fui o campeão do ranking na elite. Então, olha aí, ó. Gideone entrando aí, ó. Gideone. Abraço, Gide. Esse aí pedalou muito comigo lá na Itália. Esse é outro monstro, esse aí. Né? Então foram essas vitórias. Aí, em 2008, eu fui lá para a Itália. Fiquei lá 10 temporadas. Sim. E como é que foi essa oportunidade de ir para a Europa? Aí? Onde é que surgiu essa chance aí? Foi através... Uma pena não ter dado continuidade a esse projeto, né? E eu fui o primeiro, fui o pioneiro desse projeto, o primeiro lá a assinar o contrato com ele. Ele competia profissionalmente, né, na Itália, então em 2007 foi isso, né? Ele já estava lá há pelo menos 8, 9 anos, então ele tinha bastante contato ali com as equipes na Itália, diletantes. E naquele ano de 2008 foram eu e o Manarelli, Carlos Alexandre Manarelli. Foi lá para a Itália com esse mesmo projeto, né? Então ele assessorou a gente ali nos primeiros anos, ajudou na adaptação. Então foi através dele que eu consegui ir para fora. E essa adaptação aí? Chega essa molecada lá com 19, 20 anos, provavelmente morando em alojamentos, longe da família. Como é que vocês se viravam lá? Como é que foram esses primeiros anos, esses primeiros meses, né, particularmente? Sim, todo mundo tem, eu quero correr o Tour de France, Giro da Itália, tem esse sonho de correr fora. Mas eu não me preparei, assim, não sabia falar outra língua a não ser o português, né? E as coisas vieram muito rápido, assim, e já com 20 anos eu fui para lá. Então eu fiz algumas aulas particulares de italiano antes de ir, mas cheguei lá e eu vi que não tinha aprendido nada, né? Então a língua foi uma dificuldade, né? Eu já devo vontade de dar risada porque para explicar para mim se eu usava taco Luke ou Kel. Só que assim, ele falava muito rápido, né? E, assim, ele queria saber se eu usava Shimano, se eu usava Luke, se eu usava Kel, e, enfim. Só Mas foi assim, eu tive a ajuda por morar em alojamento. Eu tive a sorte assim de ter alguns companheiros de equipe assim bacana, gente fina que se comprometeram a me ajudar a aprender a língua, né? Então me chamavam a atenção, não é assim que fala, é assim e tal. E eu falava para eles, não, pode cobrar, eu não ligo não. Se eu estou falando errado, eu quero que vocês me ensinem. Mas aí só para finalizar essa parte da adaptação, aí tinha o Pagliarini, que morava a 10 quilômetros do alojamento onde eu vivia, o Murilo Fischer também, ali em Treviso, era bem pertinho, e o Manarelli um pouco mais distante, mas dava 20 quilômetros. Então, assim, eles também ajudaram bastante, né, nessa ambientação, né? Sim, a cidade quando você foi, a primeira cidade lá foi Treviso. Foi Treviso. Treviso eu fiquei lá os 2 primeiros anos. Aí o terceiro ano eu fiquei em Pádua, sempre ali no Vêneto. E do quarto ano em seguinte, na Toscana. Minha maior parte ali foi na região da Toscana. Firenze ali, Pistoia. Firenze pra gente aqui é Florença. Não é isso? Florença, isso mesmo. Se é que você sentiu uma diferença
no padrão de treinamento, o que, que você fazia aqui, quando você chegou lá, você notou uma diferença, a quilometragem que você fazia aqui semanal, chegou lá, mudou muito, como é que foi essa história aí do treinamento em si? Não, mudou bastante. O meu treinador, o Márcio, né, que era meu treinador na época e até hoje me auxilia, ele tem muita metodologia de treino de 2 períodos, né? Que eu me adapto muito bem, né? Esse tipo de treinamento. Ao invés de fazer 5 horas tudo mais rodada no final da tarde, né? Então chegou lá, é o feijão com arroz, né? É o treino em um período só, o longão cheio de treino específico, né? Tiro na subida, revezamento no plano, aquele grupo de 10, 12 revezando, vácuo de carro. Então, assim, no começo eu senti bastante essa carga de treinamento mesmo, né? Treinos de 5 horas que parecia corrida, né? Chegava de joelho. E essa, assim, foi o primeiro baque, assim, que eu senti, né? Porque... Mas você sentiu, só assim, te interrompendo assim, você falou que a intensidade era alta, mas você acha que a intensidade era alta para você, pelo seu nível, ou para todo mundo? Ou você acha assim, o pessoal que já estava Não, lá com não, mais carcaça, para eles aquilo ali era mais não, era para mim, porque o né? ciclismo lá vende muito cedo e as categorias de base têm um nível muito alto, né? As provas juvenil e júnior, pelotão de 200. Então, assim, a molecada já está mais habituada a treinar bastante, né? Sim. Mas, assim, eu esqueci de mencionar, eu acho que o fator que talvez pesou foi a quantidade de montanha. Correndo aqui no Brasil também é uma volta ou outra, né, que tem uma etapa de montanha. E então lá, na maioria das regiões, para treinar é plano, aquela região bem plana mesmo, com as montanhas em volta, né? Então, ou você treina no plano ou faz subida, não tem aquele negócio de sobe e desce, igual tem Ondular, né? aqui, né? Ou você está no vale, ou então você está subindo. Então Virou chega 10 quilômetros a 8%. É um esforço assim, 45 minutos subindo, né? Então eu demorei para me adaptar a isso, né? uhum. Você já falou um pouco aí, né, nessa fala anterior, mas assim, como é que eram estruturadas as equipes lá? Então, por exemplo, a primeira equipe que você chegou, ela era uma equipe que tinha só a categoria de acesso para profissional, só júnior e sub-23, ou ela era uma equipe que tinha o espectro ali desde juvenil, júnior até profissional? Como é que você... Não, a maioria das uma equipe júnior é só para júnior, uma equipe diletante só diletante. Tem algumas que eles chamam de Vivaio, né? Que é a equipe de base, né? Das Sim. Pro Tour. Mas assim, é um acordo que eles fazem, mas tipo assim, já teve essa equipe de base da Saxo Bank, mas não tinha nada a ver, era uma base de uma equipe lá na Itália, que tinha um contato com a Saxo Bank para se surgisse algum talento, todas com um alojamento bem bacana para os atletas, bicicleta boa, van, carro, né? Tinha 2 carros, mecânico, massagista. Então, assim, já era uma estrutura que preparava o ciclista para o profissional, né? Eu acho que deu uma diminuída devido a essa crise aí também do ciclismo italiano. Ela tinha em média 400, 500 ciclistas, né? Só na diletante. E a média era 20 passarem profissional por ano, né? Então é uma peneirada assim bem grande, né? Ser de 420. Tinha ano que era 10, tinha ano que era 30, mas era sempre aquela média ali, não passava disso.
2012 ali, né? Por aí. Eu fiquei 4 anos nessa categoria. Crise maior e tal, e provavelmente foi mais difícil e você conseguiu segurar lá, né? Foi legal isso, né? Eu estava chegando já numa idade que eu passava profissional, fazia as malas e voltava para o Brasil, né? Que eu passei profissional com 25 anos, né? E você vê hoje um Renko ganhando corrida com 20 anos, cada ano que passa, os atletas mais... Então, assim, foi no limite, mas deu certo. E me fala uma coisa, quando você estava lá na diletante, aproximadamente quantas competições, vamos colocar assim, né? As provas de 3 etapas são 3 largadas, né? Você fazia aproximadamente quantas largadas ou quantos dias de corrida aproximadamente por ano e como que isso mudou no profissional? Ou não mudou? Mudou, assim, no diletante só tinha 2 voltas por ano, que era o Giro Baby, né? E tinha umas 3 voltas assim no país todo. Eu sempre fazia uma, máximo 2, era tudo clássicas. Feriado no meio da semana tinha corrida, sábado e domingo era todos. É impressionante, todo sábado e domingo. E assim, sábado tinha 2 corridas, uma em cada região, domingo tinha 3. Então as equipes escolhem, né? Ó, nessa plana a gente não vai. Só que por ano. Então, assim, corria, fazia a preparação de base, depois começava a correr, era só corrida e regenerativa. Já não treinava mais, porque corria pelo menos 2 vezes por semana. Já no profissional, é mais voltas. Tem a época de clássicas, né, ali no começo do ano, na Bélgica, principalmente, tem um monte de corridas de um dia. Na Itália, no mês de setembro e outubro, acho que tem umas 10 clássicas todos os anos. Mas, normalmente, são... Você fala no Giro da Itália, 3 semanas. Então, eu, particularmente, preferia mais a diletante. Eu me dei melhor com essa sequência de correr sempre, e no profissional tinha a época de ficar 1 mês sem correr. Tinha que só treinar para fazer uma volta. E já na diletante... Profissional para Farnese e Vini, né? Equipe, não foi? Isso, Farnese e Vini primeiro. Lá você competia, no primeiro ano que você chegou lá, você competiu menos do que você competia na 5 dias de corrida. Assim, eles falavam, você é jovem, vamos começar com calma, não sei o quê. Mas acho que foi o ideal. Mas já nos anos seguintes, aí já ficou essa média aí. Muito atleta Pro Tour que beira 100 dias de corrida por ano. Os gregários. assim, treinamento, né? Como é que vocês faziam lá no início de temporada num período ruim? De base lá, vocês tinham realmente um período de base que vocês só treinavam durante 2, 3 meses ou 4 meses? Como é que funcionava isso lá? Testes, né? Me fala aí como é que era assim. Pelo início de temporada, dá uma geralzona para nós. Assim, uma preparação de base de uma equipe europeia, assim, eles sempre fazem a primeira reunião, descansou, ficou com a família, aí eles fazem essa reunião para fazer avaliações físicas e tal, o básico ali de aptidão e o teste de esforço, já para ver os números ali para começar a base. Então é sempre finalzinho de novembro ali que a galera costuma
começar a fazer base. Então, esse final de novembro e o mês todo de dezembro, cada um. Em janeiro, todas as equipes aí fazem um training camp de pelo menos 10 dias, 2 semanas, mas aí já numa intensidade maior, né? Porque aí já está chegando próximo das competições. Normalmente, começo de fevereiro começa a temporada. O Tour Down Under começa em janeiro. Tem a volta de San Juan hoje também, que é finalzinho de janeiro. Então já é um training camp de muito treino específico, muito treino de ritmo, vácuo de carro. A equipe não se reúne mais para fazer training camp, né? Aí o treinador acompanha cada um ali no privado mesmo, né? Mas como eu disse, no profissional acontece muito de você ter que fazer um bloco de treinamento grande de até um mês por essa quantidade de voltas, né? Você corre uma volta e depois fica um mês sem competir, 3 semanas. O que o pessoal faz muito, né? Os ganhadores de volta, Nibali, Aro, Froome, ficar 30 dias na altitude, né? Para os Grand Tour, né? Sim. Então, assim, durava mais ou menos, que tem um colega perguntando aqui, o Dardes, perguntando aqui sobre quanto tempo durava a base, né? A base, então, durava mais ou menos igual o Tour aqui mesmo. 2 meses. Isso. E aí, obviamente, começava também com provas de menor importância, né? Até chegar nas provas mais importantes, talvez desse pelo menos uns 3 meses, né? Ou 4. Ou não? Não. Normalmente, quando começa a temporada ali em fevereiro, já eram as corridas importantes. Nas pernas tinha que ter, né? De treinamento, 4.000 quilômetros. E eu acho bem verídico isso, né? Depois de 3.000 km, parece que quebra uma barreira assim e começa a ter boas sensações, né? Amacia o motor, né? O começo da base é triste. Nossa, ainda mais isso dá aquela engordada. Como é que vocês faziam lá? Porque às vezes o pessoal acha assim, é muito mais próximo do que a gente faz aqui do que uma coisa assim surreal. É lógico, quando você pega uma equipe Sky, uma equipe hoje ali na Itália, qual que está ali a equipe mais top da Itália? Tá A Itália não tem a Itália não tem equipes Pro Tour mais, né? Só Pro Continentais. Hoje, mas teve durante muito tempo, né? Várias equipes. Teve que ela chama Vini Zabu agora. Tem a Bardiani, a Androni Giocattoli, né? Que é uma equipe forte. São essas 3 aí que... Pró-continental. São pró-continentais, isso. Mas assim, a gente vê assim, esse pessoal, né? Os galácticos aí mesmo, né? Fazendo teste de túnel de vento e tal. Mas isso é uma situação que eu sei que não é o dia a dia ali, não é o feijão com arroz, né? E tal. Não. Como é que vocês fazem a avaliação lá? O teste que eu mais fiz lá foi o teste progressivo lá, né? Na máscara de VO2. E os protocolos que eles mais usam lá é aquele de 25 watts, né? Que vai aumentando o step, né? Começa com 200. Então... Medida direta e lactato junto ou só medida direta, sem lactato? Só medida direta. Lactato eu só fiz 2 vezes, mas aí foi na rua. Foi com o Michele Bartoli, né? Foi meu treinador em 2015, aí ele fez um teste lá na rua, numa subida. Então eu subia numa vantagem, parava lá em cima, ele tirava o lactato. Eu descia, subia um pouco mais forte, né? Fazia tipo mais no teste ali progressivo, não. Mas é isso que você falou. Eu, tipo assim, treinei com vários treinadores ali italianos,
algumas equipes tinha o treinador ali que passava a planilha ali para todo mundo, mas com o passar do tempo eu percebi que era basicamente a metodologia de treinamento deles eram bem parecidas, né? Que é força, ritmo, resistência, regenerativo. Força, resistência, regenerativo. Isso numa semana longe de completamente seria isso. Na segunda-feira um treino de força e eles costumam fazer muito o tal do SFR. Eu fiz demais esse treino, que é subir de volantão, 45 pedalada na subida, sentado, 5 minutos, né? Sobe fazendo força, desce ali, recupera um pouquinho, sobe lá umas 5 vezes, roda um pouco no plano para dar agilidade, volta lá, sobe mais 5 vezes. Então eles fazem muito o Davide Fórmula, que é o atual campeão italiano, ele até postou no Instagram dele essa semana, fazendo esse trabalho de força na subida assim, ó, subindo a 300 e tantos watts, mas a 40 pedalada assim, né? Eles fazem muito esse treino. Cadência muito baixa, né? Cadência baixa, sentado, sem movimentar muito o tronco, só alta 90, 95, 100. Tiros mais longos, mas sempre na cadência alta, levavam mais no pulmão. E a quarta-feira era sagrada, era o longão de 5 horas, 6 horas. Né? Na quinta dava uma regenerada, sexta repetia mais alguns treinamentos de força e no sábado mais um longão. E isso dava 24, 25 horas de treino na semana. Era assim, o básico, vamos dizer, né? Sim. Aí, não, pode falar. Pode falar. Pode completar. Não, aí no né? Por exemplo, para melhorar o sprint, os treinadores lá costumam fazer a partida parado. O Elia Viviani até fez um vídeo no YouTube, acho que o ano passado, e ele explicava, né, que ele ainda treina muito, né, a partida da fermo, que chama lá na Itália, que é a 15, 20 por hora, 53, 11, vai, entendeu? Parte ali 15 segundos, até começa a embalar a bike e para, né? Mas as primeiras 10 pedaladas ali é bem pesado. Então eles chamava de força dinâmica, né? Treinava bastante isso também. E a questão você falou no início aí, né, sobre a questão de peso, né? É natural, né, ganhar 1, 2, 3, 4 quilos aí durante o período de transição, né? Normalmente fazia os testes lá para o padrão. Não, é mais esse dobra cutânea, né? Isso. Sim. Eu sofri muito bullying quando eu cheguei lá na Itália. Você era gordinho. Para correr aqui no Brasil eu não me achava, não. Assim, meu foco era só sprint, né? E eu nunca tinha feito, né, essa medição para ver o percentual de gordura. Se era 5, se era 10 ou 20, nunca levei em conta isso, né? Chegou lá, deu 10%. Não, que tá gordo, tem que emagrecer, que você não vai aguentar subidas duras e coisa arada. Mas aí comia muita porcariada, né? E nas minhas melhores fases ali foi 6, 7%, né? Mas eu nunca consegui ficar muito magro, né? Até não era o meu objetivo, né? Dados com peso, né? Tem o peso potência, que muita gente aqui no Brasil eu vejo que poucos levam em consideração, né? Acho que talvez, como eu disse, muito em consideração. O watts relativo é a alma do negócio. Então, acho que poucos ciclistas levam em consideração, acho que talvez pelo estilo de corridas, né? Acho que se tivesse mais montanhas aqui no Brasil, a galera ia se dedicar mais, valorizar mais.
Mas lá eles são muito fissurados e com razão, né? 2, 3 quilos acima do... O melhor, assim, qual foi? 1,77 de altura, né? Qual foi o seu peso? Você fala assim, não, aqui eu tô bem. Meu peso ideal, eu já cheguei a pesar 65. Hoje eu tô com 68,5, mais ou menos. Mas o meu peso ideal, assim, que eu subo bem, me sinto bem no sprint, não perco força, é 67. Assim, 67, bacana. foi o meu auge, assim, com 1,77 E é m. muito magro, né? Se a gente É, analisar é assim, magro, é magro. Isso. Para eu sprintista até vou falar o nome para o pessoal não ficar com raiva dela, mas eu acho que o pessoal já está reconhecendo, que ela falava assim, não de uma forma pejorativa, mas ela falava assim, como até de uma forma construtiva, fala assim, os ciclistas brasileiros são tudo gordo, o ciclista não pode ser assim, os ciclistas europeus, os caras são igual maratonistas, os caras são capa de costela mesmo, os caras de 1,80 m, ninguém pesa mais de 70 quilos, a não ser um velocista ali e tal. Os caras são rápidos, né? Os caras de 1,70 m pesam Ah, 60 verdade. quilos, 38, né, e tal. Então, realmente, assim, isso é bastante valorizado no ciclismo profissional. É, com certeza. Se você fosse Sim. escalador, você ia pesar quanto? Ah, Ia 61, 61, 60 quilos. 61. É bem por aí. Hoje em dia não tem mais sprintistas boizão, né? Igual tem o Greipel, tem um ou outro, mas a maioria, o Elia Viviani mesmo, que é, acho que deve pesar 70, 71. são magros, são magros. São magros, né? Tem algumas exceções. E deixa eu te perguntar uma coisa. E a gente está falando aqui dessa parte nutricional, né, de manutenção de peso. As equipes, elas davam todo esse suporte de médico, de nutricionista, fisioterapeuta, tinha tudo isso lá quando você entrou no profissional? Ou cada atleta tinha que procurar seu fisioterapeuta, tal? Como é que vocês tinham essa estrutura muito bem montada? De fisioterapeuta a gente tinha 5 massagistas na equipe, né? Mas físio era só um, o outro era massoterapeuta, os outros 3 eram massagista mesmo, da massagem, né, para atleta mesmo, né? Aí tinha um médico na equipe que acompanhava, o médico era um nutrólogo. Quando eu bati 65 quilos foi quando eu segui à risca a dieta dele. Na subida ficou gostosinho de subir, mas eu perdi um pouco de potência. Mas tinha uma estrutura bem bacana, monitorava todas essas coisas, né? Mas aquele monitoramento mais fino, eu senti, assim, a equipe só teve no Giro da Itália. Que aí o médico estava presente todos os dias, a gente acordava de manhã, ia lá, ele media a pressão, o peso, para ver se, né, não estava perdendo peso, ganhando. Fazia toda essa aferição, né, e acompanhava. Mas no dia... Essa questão do Oi? monitoramento, essa questão do monitoramento, vocês monitoravam assim, peso normalmente é sempre monitorado, né? Se pesar pela manhã e tal, eu sei que eles fazem, todas as equipes, né? 7 quilos, amanhã você está com 65, você está desidratado, né? Você não estaria em condição de Sim. Largar talvez naquele dia. Mas vocês tinham outras formas de monitoramento em relação à variabilidade de frequência cardíaca, alguma variável sanguínea? Tinha uma coisa assim mais sofisticada para monitorar treinamento ou não? Não, isso foi em 2013, era assim, ele aferia o batimento cardíaco, a pressão, mas aí era um dado assim que ele estudava lá e assim, mas talvez hoje em dia isso tenha mudado, né? Com certeza mudou, né? Das equipes Pro Tour aí deve ser um tratamento mais técnico, né? Sim, sim. Eu acho que
depende muito até de orçamento mesmo, né? Isso tudo não fica barato, né? Tudo custa dinheiro, né? Sim. Tem um colega aqui, ó, o Thales, né? O Thales é um atleta de duatlon aí, fera. Ele está perguntando aqui sobre o bike fit. Como é que é? O bike fit lá todo mundo faz, todo mundo, profissional, amador, uma coisa assim essencial, com certeza. E eu quando saí do Brasil, eu pedalava numa posição muito curta. A grande maioria dos ciclistas brasileiros tem essa tendência curtas, mais provas de circuito, né? Então, numa prova longa, talvez isso se torne um pouco mais, deva ter algum incômodo, né? Então, foi fazendo bike fit lá na Itália que eu consegui me encaixar na minha posição, né? Qual o bike fit que vocês faziam lá? Esse bike fit mexicano ou bike fit mais artesanal, vamos dizer assim? Não, é o bike fit raiz. É aquele na garagem mesmo, e foi o que eu mais me dei bem, assim. É o cara que correu 20 anos profissional, que agora faz isso, o cara, enfim, se especializou, né? Mas na Itália tem muito bike fit de garagem, né? E o cara atende 10 ciclistas por dia. É o feeling, né, André? É o feeling. Não, o cara vê você pedalando assim, já sabe que tá errado, vai lá, mexe. Eu fico impressionado com a facilidade que eles têm de, tipo assim, posicionar um taco. Você tem que trocar o taco, tem que colocar um taco fixo. O cara vai lá e troca assim em 2 minutos, experimenta aí. A primeira vez eu falei, nossa, isso aqui deve estar tudo torto, né? O cara nem mediu com o paquímetro, nada. Coloquei os 2 pés certinho e tal, nem falei, nossa, parabéns. 3 vezes no centro eu mapei aqueles com eletrodos e, né? Aí o cara acompanhava no computador, mas eu não gostei da posição. Eu achei um pouco desconfortável. Mas sobre o bike fit é isso. Eu quando saí do Brasil, eu pedalava uma medida básica, né? Ponta do cilindro, guidão, né? O centro do guidão. 55, 56, bem mais alongado. Quando eu usava a bicicleta Cipollini, né? Ela tinha uma geometria um pouco particular e, nossa, com 60 centímetros, quando eu fiz o giro, eu usava essa bike, era muito confortável. Hoje eu pedalo de Soul, eu uso 58 centímetros, né, de comprimento e me sinto confortável. Andriato, tem um colega aqui, o Geraldo Alex, perguntando aqui sobre estratégia de recuperação. Tinha alguma coisa assim, mais específica? Alguma coisa de Compex? Gosta de bota de gelo, bota de não sei o que mais e tal? O que se usava para fazer lá? Massagem. Os anos que eu fiquei lá, assim, hoje em dia a gente acompanha, eu voltei em 2018, né? O meu terceiro ano. A gente acompanha aí que de uns anos para cá tem bastante coisa nova, né? Mais das equipes que eu, assim, era massagem. Terminava a etapa, já ia pro quarto lá. A gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura da massagem no Brasil. Não tem, né? E era uma massagem bem... Assim, no Giro da Itália, tinha 5 massagistas. A gente era 9 atletas. Então, o capitão ficava com massagista só para ele e os outros 4 eram 2 ciclistas para um massagista. Tá certo que o tempo... Assim, aqui, consegue... Gideone está falando aqui, ó. Ponte della Priula era o nosso recovery. O que é isso aí? Não fala isso aí não, Gideone. É uma gelateria.
A gelateria. Ah, Os nossos primeiros anos na. colocava as pernas dentro do freezer lá, era isso? Não, eu chupava comia 1 quilo de sorvete mesmo. Gideone e o Manarelli, nossa. Principalmente no verão, a gente ficava a tarde inteira lá. Pegava um cascão de 2 bolas, depois pegava mais um e ficava lá, trocando ideia, chupando sorvete. Mas você diria assim, essa foi a mais difícil de todas? Aponta uma para nós. De, assim, voltas, não tem como não dizer o giro, né? Acho que as 3 semanas ali é bem desgastante. Eu senti bastante o baque ali da terceira semana, né? Eu tive a sorte de ter uma queda de imunidade no dia de descanso. O último dia de descanso, na segunda-feira. Tive ali 38 de febre, fiquei malzão mesmo, só que é do dia de descanso. Aí consegui levar a terceira semana ali, mas assim, é bem desgastante, violenta, você não faz nada. Você acorda de manhã, o café da manhã já está preparado lá na mesa, você não precisa nem levantar para ir no buffet, já está tudo ali na mesa. Ah, eu quero omelete. Levanta a mão, o garçom vem, traz o omelete. Vai para corrida, os lanches já tá pronto. Chega da etapa, tem comida para comer depois, os recovery. Assim, é um tratamento, você só pensa em pedalar e descansar, mais nada. Só que mesmo assim é desgastante. E a prova de um dia, a mais desafiadora para mim foi o Flandres. Foi 270 Tour de Flandres. Mais Foi do que a Milan-San Remo? A Milan-San Remo é mais plana, né? subida, depois anda mais um pouco plano, e os últimos 50 é um pouco pesado. Agora o Flandres não, é 270, os primeiros 100 é de boa, mas os últimos 170 não para. É Calçamento e tudo mais, né? paralelo. Ô É. Reginaldo, se der o tempo aqui de 1 hora, a gente começa de novo, faz mais uns 15, 20. Aqui, mandando parabéns pela live, né? O Valeu, Gideone, Gide, um abração. Gideone tá na mira, hein? Nós vamos trazer o Gideone agora para falar também para a gente aqui. Faz uma live com ele, que esse tem história para contar também. Certamente tem, né? Para quem não sabe aí, está nos ouvindo, né? O Gideone foi o único ciclista na Olimpíada de 2016, né? O único brasileiro no ciclismo De pista. de pista foi ele, né? Na Na estrada, verdade, na na estrada nós verdade, tivemos o Fischer, né? na estrada, teve o É, Fischer e o Bozó. e o Bozo. Teve 2, é. O Gideone, Nós, ele conseguiu a vaga na pista depois de 20 anos, né? o que você fala para a gente, assim, né? Você falou dessas provas difíceis e tal, e você participou de, se não me engano, 6 mundiais, né? Dois jogos dois jogos pan-americanos, três Isso. campeonatos pan-americanos, jogos sul-americanos. Você teve mais de 15 convocações para a seleção brasileira, né? Como é que você vê isso aí? Como é que você vê a questão de organização, preparação e da própria seleção dos atletas, né, que o Brasil faz? Você acha assim, né, sem querer fazer crítica direta, obviamente, né, mas assim, você acha que das que você participou, as seleções foram bastante... Eu acredito que sim. Assim, esse não tem como fazer polêmica, né? Esse caso de convocação sempre vai ficar ruim para alguém. Isso não só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu vejo, isso acontece na Itália, na Espanha, sempre vai ficar alguém de fora que, não, esse também merecia. Mas, assim, algumas provas, as vagas são bem pequenas, né? Você pega uma Olimpíada, é 2 que vai, é 1, 3 no máximo, né? Campeonato Pan-Americano é 6, então se selecionar 6 num país todo, né?
Mas eu acho que as convocações sempre foram conquistando resultados, melhores fisicamente na época, né? Mas como eu disse, eu já fiquei chateado de ter ficado de fora de algumas convocações. Já fui convocado mais de 15 vezes e essas, quase todas as vezes que eu fui convocado, eu vi gente reclamando que ficou de fora, né? Então, É, faz parte, faz parte. A gente tem que aceitar, né? Eu acho que cada um, eu particularmente procuro fazer meu papel, demonstrar, estar sempre preparado para uma convocação, mas tem todo aquele negócio, né, de percurso, né? Esse é bom para você, esse não é. na verdade, é uma observação não só minha, é uma observação de muitas pessoas, o seguinte, que são da área, né, do treinamento, os próprios atletas, mas a gente percebe assim, a seleção, ela tem que ser feita num selecionado para uma Olimpíada 6 meses antes. Então, o que Não, acontece? Às isso não vezes, não, acontece, não. não, mas às vezes é aquela questão de luta, de briga de pontos e tal. Então, assim, quando fica muito em cima da hora, o atleta que veio regularmente com melhores resultados, ele reclama, porque naquele momento lá ficou muito em cima da hora. Então, eu falo assim, de todo jeito que fizer, alguém vai reclamar. Se for Sim. feito muito distante da prova-alvo, fala assim, mas aí quando chegar mais perto da prova, por qualquer motivo, aquele atleta que foi selecionado não está andando bem e um outro não selecionado tá dando É, pau essa, naquele essa, cara. essa talvez seja uma questão que eu sempre tenho minha opinião e discordo um pouco. Eu acho que essas convocações muito em cima da hora não prevalece o atleta, né? Não ajuda ele a conquistar um bom resultado. Eu vejo conquistar a vaga. Fui convocado. O cara não tem mais perna para treinar, faltando 2 meses, um mês para a competição, né? Eu acho muito mais eficiente o cara ser comunicado 2, 3 meses antes, ó, você tá certo para tal corrida. E o cara preparar essa prova. Não ele ter que mostrar que tá bem, mas ele depois chega na corrida e ele não tá mais com isso, né? Você No como momento que mais precisa, doutor, quando mais você precisa. sabe, não tem como o cara andar bem em 8 alvo, né? É gostoso falar de ciclismo, né? O negócio não Dá para acaba, né? ficar 5 horas aqui conversando e ó. Pois é, o negócio não. Tem uma turma aí conhecida aí, o Marcelo Bosque, o Gustavo Ladeira, turma toda voltando aí. Esses aí são todos ciclistas fominhas. Andou pegando chuva aí nos treinos aí, André? Eu acho que Ou não? o motor deu uma sentida depois do treino de hoje, viu? Não peguei chuva não, levei sorte, tá chovendo bastante agora. Mas tem que dar uma hidratada, a garganta tá meio seca. Aqui em Belo Horizonte pra gente tá bastante seco aqui. Caiu uns pingozinhos aqui, uma chuvinha muito fraca alguns dias atrás, mas foi só. O resto aqui tá tudo seco, seco, Não, seco, seco. aqui fazia um bom tempinho que não chovia, agora desde ontem tá firme, hein? Previsão é de chuva até amanhã. Uhum. Olhando aqui a turma aqui. Ó, o Gustavo Ladeira falando ali que é a turma dos dinossauros, né? Tem a turma dos dinossauros aqui, na qual eu me incluo, né? Tem a turma aqui que tem 40 anos, mas é de pedal, né? 40 anos de idade, não. 40 anos que pedala, né? Ô, Rafael, a gente falando dessas coisas aqui, né? Como que a gente viu, assim, né? Não querendo polemizar também, mas como que no Brasil a gente perdeu muitas provas importantes, o que eu acho que fez cair muito o nível do ciclismo nacional, né? Então, assim, salvo exceções, algumas poucas equipes aí que vêm se mantendo e se mantendo com alto nível, né? Como a equipe
São Francisco Saúde, né, de Ribeirão Preto, como a equipe Memorial, como a Funvic, né, que vem se segurando aí, né, no caso da Ribeirão Preto até evoluiu, né, mesmo na crise aí a equipe conseguiu fazer o Sim. upgrade, mas de uma forma geral a gente nota assim que o número de provas no Brasil caiu muito e eu acredito que o número de ciclistas com um nível mais alto hoje está menor do que era há 10, 12 anos atrás. Você concorda? Você acha que Não, com certeza. a gente perdeu em competitividade dentro do país? Isso, a quantidade, com certeza. Eu, quando saí do Brasil, a quantidade de atletas bons, vamos dizer assim, né, de excelentes atletas, era grande. Eu peguei o finalzinho da carreira do Márcio Mai, do Hernandes, do Rogelinho, do Zezinho, toda aquela galera da Calói, né? O Cássio Paiva, corri com ele, Volta de Santa Catarina. Então, assim, hoje tá bem reduzido, assim, né? Se for contar mesmo, não sei. Eu acho que para dar 20 cara bom no ciclismo hoje, não sei se chega a esse número, né? Mas é onde a gente tem que parabenizar todo esse trabalho que a equipe de Ribeirão vem fazendo, né? Porque ela tá, o Dona Bela, o Danilo, tá fazendo com que o nível dos atletas, né, não caia, né? Porque a gente vai correr a volta de San Juan, vai correr a volta do Uruguai, vai correr a volta do Uruguai, Chile, foi na Colômbia, Colômbia, Colômbia. quase deu certo o convite assim, isso antes da pandemia, né? O convite para o Giro Sub-23 na Itália, né? O Giro Baby. Sim, Mas, assim, é muito importante já ter feito esse contato, né? Quem sabe o ano que vem esse convite não venha, né? Então, assim, isso é importante, porque, como você disse, né? O número de provas diminuiu, o número de voltas, principalmente, né? Clássicas ainda tem bastante. Mas, assim, não tem mais voltas, as clássicas são provas curtas, 2 horas de corrida, 2 horas e meia no máximo. Então, assim, fica complicado para o atleta chegar no Campeonato Pan-Americano, numa volta de San Juan, competitivo, né? Só treinamento, exato. né? Você vai explicar muito bem isso. Assim, cara, o cara, se for muito dedicado, ele vai conseguir chegar num nível bom, mas a competição dá aquele polimento no condicionamento, né? Da mesma forma, acho que a competição é muito importante para mim a nível psicológico, né? Você tá ali acostumado àquele esforço, àquela quilometragem, né? Você treina a tática também, né? Competindo, né? E só treinando Sim, acaba criando muita expectativa para uma corrida só no ano, né? Então, exato. Eu vejo assim, Andreato, quando a gente pega a média anual de competições de um ciclista brasileiro na elite, ela é 3 vezes menor, provavelmente, 3 vezes menor do que a média de número de competições de um ciclista na Europa, né? Não precisa de equipe World Tour, não, de Pro Tour, não, de equipe continental ou pró-continental, né? Então, se lá compete 60, 70, 80 provas no ano, aqui aqui o vai pessoal fazer está umas 30, 20, 25, 30, às vezes 30. até menos, né? Às vezes fica Sim. 2 meses, no meio da temporada, fica 2 meses sem ter uma prova. Aí eu sei que vocês eventualmente fazem isso, né? Entra com uma prova de mountain bike para, né, Exatamente. fazer um Eu tenho esforço feito extra ali. bastante isso. O ano passado, esse ano, Eu, particularmente, acho extremamente favorável para o ciclista fazer isso se ele está com uma condição de muito poucos eventos, né? Muito poucas sim, competições. Ele tem que ter esse estímulo, né? Aí, junto com essa observação, né, com essa consideração que a gente está falando com as competições e tal, e com os treinamentos, eu observo assim, o Brasil tem excelentes atletas. O Brasil tem excelentes atletas no mountain bike, no ciclismo, excelentes atletas com potencial para a pista. Eu vejo que falta competições, né, um calendário um pouco mais, vamos dizer assim, substancial, né, com um pouco mais de competições de mais nível, né, talvez regionalizar mais para evitar essa questão de um atleta ter que vir de Manaus para São Paulo 10 vezes no ano para competir.
tentar fazer copas mais regionalizadas e algumas provas mais importantes Sim. no Sudeste, né, Sul ou Centro-Oeste, mas eu vejo assim, falta muito formação de treinadores. Então, o que eu observo assim, né, e você que já tem essa experiência aqui e lá, você conseguiria me dizer assim, qual um ponto que você acha assim que difere em relação à formação ou ao envolvimento dos técnicos aqui e lá? Não querendo de forma alguma, eu sou treinador, eu reconheço que o Brasil, né, a gente precisa de investir mais nos nossos treinadores, nos atletas também, lógico, mas assim, você nota uma diferença marcante entre o treinador daqui e o de lá? Não, não Acertei. existe. É, é. Acho que a metodologia, a fisiologia ali do treinamento é igual para todo mundo, né? Mas acho que a grande diferença é o acompanhamento do treinador, né, com o atleta. Eu acho que isso é o mais importante, né? É o treinador conhecer muito bem o cara que ele está treinando. E eu vejo no Brasil hoje muitas assessorias treinando, sei lá, 100, 150 pessoas, 200, 300. Eu acho bem difícil você conhecer todos eles, ter um acompanhamento quase que diário com todos eles, né? Sim. É um negócio mais basicão, né? Copia e cola. Eu que treinei em 2015 com o Michele Bartoli, ele acho que treinava uns 30 atletas naquele ano, né? Só que eu não fazia parte do top 5 dele, né? Ele treinava o Mikel Landa, ele treinava o Sant'Ambrogio da minha equipe, que era o capitão naquele ano. Só que ele Miquel Holanda é fazia. meia boca. Miquel Holanda é meia boca. Mais ou menos. Tipo assim, o Mikel Landa ia todo mês lá na clínica dele fazer teste. Quando ia, ficava 3, 4 dias. Aí ele levava o cara para fazer 5 horas no vácuo de moto. Assim, todo dia conversava. É impressionante. Eu ligava para ele, o telefone estava ocupado. Eu estava conversando com fulano de tal, não sei o quê. Os treinadores lá na Itália têm esse costume de conversar, não vou falar diariamente, com os principais atletas deles, sim. Mas conversa sempre, né? Sempre tem esse feedback, eu me senti assim, assado nesse dia, vai sempre tentando modificar o planejamento, né? Se teve algum imprevisto. Mas é isso, Uhum. é conhecer o atleta, né? Então, a fisiologia, como eu disse, acho que é igual para todo mundo, mas cada corpo responde de uma forma, né? Então, A gente até teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, né? E assim, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem disso, né? Eu venho a vida inteira, né? Eu tentei ser ciclista, né? Mas o cara, quando ele é meio perna de pau, aí ele acaba, se ele for um pouquinho esperto, ele fala, melhor eu ir trabalhar ou estudar, né? Esse negócio não vai dar para mim. Foi o que eu fiz, né? Eu tinha dois colegas que andavam muito na época, que era o Alex Medeiros, que foi para Calói, e o Cássio Paiva, né? Então, assim, as referências que eu tinha não dava, né? Então eu fui estudar. é, Eu fui estudar e não parei mais, e gosto muito de estudar. Não me considero por isso melhor do que ninguém, mas o que acontece? Eu investi bastante, fiz vários cursos, né, da UCI, fiz até junto com o Cássio, né, com o Bucão, né, o Buc lá de Iracemápolis, com o Unger, uma turma toda aí do ciclismo, fizemos um curso em Curitiba, fiz um outro em Americana, onde participou até o Vasconcelos, né, atual presidente uhum. da nossa confederação. Depois eu fui num curso na Colômbia, muito bom, um professor espanhol, né, conduziu o curso. E depois eu fui para a UCI em 2018, fiz aquele curso lá de um mês. E em todos os lugares, o que eu percebi? A tônica da teoria do treinamento e da fisiologia do exercício é o que a gente sabe aqui, é o que a gente faz aqui. A diferença é isso que você falou. Eu vejo que lá, assim, um treinador, ele às vezes até tem um pessoal, vamos dizer, um pouco mais periférico, né? Alguns atletas mais periféricos. Mas aquele pessoal de alto rendimento dele, ele quase que dorme abraçado com os atletas, Sim. né? É uma proximidade muito grande. Então, eu acho que aqui no Brasil, talvez falta um pouco mais isso, né? Investir nos treinadores, além de investir nos próprios atletas, mas dar capacidade, tanto para o atleta quanto para o treinador, deles conviverem mais, né? De acompanhar mais.
porque realmente o ser humano é assim, né? Se você é cobrado, você faz. Se você não é cobrado, às vezes você faz, às vezes você não faz, às vezes você faz, deixa um pouquinho para trás. Mas se tem um cara lá todo dia te apertando, te treinando, te valorizando, você faz, né? Então, eu Sim. acho que essa pode ter uma diferença, né? E, e assim, falando sobre isso, assim, o que que você vê em relação à sua equipe agora aqui em Ribeirão Preto, né? O que você me diz dessa equipe aí que fez uma renovação, né? Aí, ó, o Maurício Knapp entrando aí, ó. É o Knapp, José Márcio e outra pessoa entraram, sim, Knapp, né? Vários atletas aí novos chegaram para a equipe de Ribeirão e mudou um pouco a filosofia, né? Tentando investir em atletas novos, tentando buscar, né? Mesclando aí com alguns atletas, né? Mais experientes, como é o seu caso. Como é que você vê essa perspectiva aí dessa mudança de filosofia da equipe? Eu gostei. Eu acho que pensando aí a longo prazo, você tocou num assunto aí há pouco, né? Que diminuiu muito o nível, o número de atletas bons no Brasil, né? E a gente só vai conseguir mudar isso se investir na base, né? Não tem como pegar, você tem quanto? 30 anos? Peraí que você ainda vai ficar bom. É um pouco mais difícil, né? Mais fácil pegar um menino de 15, 20 e tentar fazer com que ele evolua, dê oportunidade, que a Dona Bela deu para muitos de 18, 19 anos, ter corrido uma volta de San Juan junto com Gaviria, Renko, Peter Sagan e companhia, né? Então, assim, o moleque acabou de sair da Júnior, já tem esse contato com os Pro Tour, né? Então, acho que assim, agrega muita coisa, né? Então, eu achei excelente esse projeto, né? Abracei a causa mesmo, quando a Dona Bela me propôs, né? Chefiar essa molecada assim nas competições, passar um pouco dessa experiência que eu adquiri correndo fora. E a gente também tem mais dois grandes nomes na equipe, que é o Gore e o Alessandro, o Indinho, que são jovens também, tem 23, 24 anos, mas já tem uma bagagem de experiência bacana, né? Então, assim, é uma equipe, vamos dizer assim, antes da pandemia, né? A gente teve junto ali no começo do ano, o ambiente da equipe estava bem legal, a molecada cheia de vontade, determinação de fazer acontecer, de conquistar o seu espaço, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Sim. Não estou dizendo para todas as equipes mandar os elites embora e contratar molecada, né? Mas eu acho que tem que ter um resguardo ali, um foco na base, né? Vamos pensar no futuro, né? A gente sempre teve pelo menos um, dois ciclistas profissional, três, né? Competindo fora. Hoje a gente só está com Sim. o Nicolas Sessler, no Pro Tour não tem ninguém, né? Sempre teve, né? Mauro Ribeiro, Pagliarino, Edu Fischer, isso no Pro Tour, né? Sim. E no Sim. profissional teve alguns outros, né? Então, assim, tem que dar sequência, né? Tem que dar continuidade. Até, eu vou fazer até uma observação te cortando aqui, mas assim, voltamos a alongar com esse assunto aqui. Esse início de ano, o Dona Bela veio aqui com 4 atletas, né? A meninada toda nova, 18, 19. Veio, na verdade, o Indinho, o Felipe, O me Pedrinho, eu ajuda acho. aí. Isso. E o Pedrinho, cabeludo, como é que chama? o Rangel. O Rangel tá lá Vinícius Rangel. na equipe Vinícius de Rangel. base, né? Olha, é difícil ver qualidade desses meninos aí nessa faixa de idade, viu? Os meninos são, né? Assim, eu já fiz pelo menos esse teste, que é um teste padrão, que eu até aplico um teste com identificação de limiar pela frequência cardíaca, que é até um teste do italiano, né? Do Francesco Concone. O Francesco Concone acompanhou a carreira toda do Francesco Moser. E, inclusive, o Francisco Moser, quando ele bateu o recorde da hora, né? Isso há 30 anos, 35 anos atrás, ele usava já esse método que era recém-lançado pelo Concone. Por que eu uso? É um teste bastante simples, é um teste barato e tal, mas, enfim, eu já apliquei mais de 1.400 testes de Concone ao longo dos últimos 22 anos. Pouquíssimas vezes eu testei atletas com essa qualidade. Que, na verdade, assim, provavelmente é o nível, né, de watts por quilo de peso
que Sim, tem quase que a equipe toda. Então, assim, todos com um nível muito alto. E eles estavam ainda em início de temporada, todos um sim. pouquinho acima de peso e um pouquinho atrás em termos de De preparação. preparação. Top, os meninos assim, né? Eu Não, acho que isso aí vai dar para falar, não, vai, né? A equipe vai sair muito bem. Eu não, acredito sem que dúvidas. Eu, infelizmente, no começo do ano lá sofri um acidente, né? Que eu fiz alguns cortes no rosto, então eu passei pouco tempo ali com a piazada, né? Mas aqueles poucos dias, a primeira etapa ali, o meu tombo foi acho que com 80, 90 quilômetros, aquele começo de etapa eu já pude ver, assim, algumas qualidades, né, deles, assim, né? E com certeza, tudo isso que você falou é verdade. O Donabella acertou nessa parte, assim, ele garimpou escolheu, bem ali. ele garimpou bem, eu acho que ele conversou com toda a molecada aí do ciclismo nacional, mas ele escolheu uma molecada boa aí para correr para Ribeirão Preto. E voltando um pouco nesse assunto aí do ciclismo como um todo, né? Que assim, a gente sentiu, a gente que acompanha, eu acompanho desde 84, né? Que eu acompanho o ciclismo brasileiro, a gente vê como que ultimamente deu uma diminuída no número de equipes, né? Com estrutura mínima para participar de provas pela América do Sul. E aí eu tenho uma observação que não é só minha também. Vamos ver o que você acha, sem querer polemizar. Há 15 anos atrás, talvez a gente não tivesse dois fabricantes de bicicleta nacionais em condições de fornecer bicicleta para o nível de uma equipe de elite profissional. Hoje a gente tem pelo menos 5 fabricantes, e assim, não que o fabricante tem que bancar a equipe, mas eu acho que tem assim, alguém está aí na contramão aí, né? O mercado de bicicleta só cresce. A quantidade de bicicletas de mountain bike, tudo bem, o mountain bike só cresce, mas o ciclismo, muitas marcas nacionais fabricando bicicleta, né? Então, assim, até deixo aqui, não tenho nada com a Soul, nunca tive a bicicleta da Soul, mas deixo os parabéns para a Soul, por quê? Porque está bancando uma equipe elite profissional, né? Que eu acho que isso é uma propaganda e tanto para o fabricante, mas assim, não parece um contrassenso? Um mercado em expansão e o esporte de alto nível que usa esse mercado em retração. Tem uma. Não, você tem toda a razão. Não está batendo a coisa. Dizem que o ciclismo de estrada é muito caro, né? Igual a gente lá em Ribeirão são 10 ciclistas. Porque tudo isso que você falou, essas 5 marcas, não sei quantas são no Brasil, patrocinam o mountain bike. Todas elas estão dentro do mountain bike, né? Forte. Só que no mountain bike é um, é dois, é três atletas. Acho que não chega a 5, né? A equipe mais bem estruturada, masculino, feminino. Já no ciclismo de estrada, não, é pelo menos 8, 10, né? Em Ribeirão a gente é em 10. Então são 10 bicicletas, tem as bike reserva. Mas eu acho que isso não pode ser motivo para deixar de patrocinar, né? Sim. Eu vejo aqui na minha cidade, tem uma galera, um grupo grande que pedala. Tem ali os bem amadores mesmo, que pedala por lazer, hobby, só por atividade física mesmo, mas tem um pessoal que treina com planilha, terça, quarta e quinta, sábado, domingo tem pelotão, e a grande Uhum. maioria tem speed. Assim, a maioria é do speed, né? Mountain bike, lógico, cresceu, acho que a maioria tem mountain bike e speed, mas assim, eu acho que tem que ter um investimento dos dois lados, né? Você pega Sim. uma equipe, enfim, esse confronto de marcas, né? Com certeza, eu também parabenizo a Soul por ter, principalmente a pessoa do Murilo Fischer, né? De ter abraçado a causa, de estar ajudando a equipe de Ribeirão, né? Esse é o terceiro ano já que eles estão patrocinando a nossa equipe. Mas não sei, O que você acha que poderia falta? ser diferente. O que você acha que falta para o Então, Brasil ter talvez, um ciclismo de melhor nível, um ciclismo de estrada de melhor nível? Porque o nosso mountain bike, como diz, vai muito bem, obrigado, né? Nosso mountain bike está indo bem. Assim, não é só o Avancini, né? Nós temos vários outros atletas jovens aí
chegando, né? Nós vamos ter um reabastecimento, vamos dizer assim, né? Eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos nós vamos ter aí mais pelo menos 2 ou 3 ou 4 atletas competindo, não exatamente no nível do Avancini, mas talvez até no nível dele, mas Sim. correndo Copa do Mundo, chegando ali entre os 15. Eu acho que nós teremos. Agora, e o ciclismo? Qual que é a sua percepção? Assim? O que você acha que, com a sua experiência de Então, Europa, o que você acha que falta para a gente? falta um pouco de visibilidade. Talvez explique também esse motivo das marcas não quererem patrocinar, né? Então a gente precisa resgatar, assim, nunca teve uma época assim que o ciclismo, assim, tirando os anos ali que transmitia na Globo, ao vivo, Esporte Espetacular, Copa América, Copa da República, mas assim, precisa ter mais retorno nas competições. Claro que isso é um processo que vai demorar, mas eu acho que Sim. tem que mudar um pouco. Eu até estou planejando aqui, tem tudo na minha cabeça e futuramente, aí, em breve, o ano que vem, não sei, talvez no outro, eu vou começar a organizar algumas provas. Eu acho Uhum. que os organizadores de evento, das corridas, aí, as clássicas do ranking nacional, tem que mudar um pouco a tipologia de prova. Talvez a CBC deva intervir nisso também. Tem que se tornar Uhum. atrativo para o público. Eu Sim. competi todos esses anos fora, né? E nenhum ano, nenhuma prova, eu corri de manhã. Todas as provas na Europa são do meio-dia para frente. Então não tem como ser atrativo uma clássica a nível nacional largando 8 horas da manhã, categoria feminino, e 9h30 elite. A hora que a galera sai para a rua para fazer uma caminhada, para ir almoçar, já acabou, já estão dando palma no pódio e abrindo a rua para o trânsito novamente. Então, assim, parece bobeira, mas eu acho que se mudasse um pouco essa tipologia, vamos fazer corrida sábado à tarde, vamos fazer corrida domingo à tarde, vamos, para tornar atrativo para o público, vamos colocar um monte de dei uma gaguejada boa agora, hein? Um monte de Playground? atrativo para molecada, cama elástica, escorregador, é, coloca sorteio lá de bicicleta, pode ser bicicleta de Isso. 300 conto. É a É, meninada da isso, isso, né? chama a meninada da escola, vai entregar panfleto na escola, faz uma corrida lá de Barrosa ou qualquer bicicleta, estreante mesmo. Isso tinha há uns 20. Eu, quando comecei a correr, tinha essas categorias. Hoje não tem mais. Eu acho que ficou um negócio muito. Quiseram profissionalizar demais, se levar muita à risca as regras da UCI, mas esses detalhes não levaram em consideração, né? Então, como eu disse, as clássicas, Uhum. as voltas, todas as provas na Europa é do meio-dia para tarde. Não tem corrida de manhã lá. Se é de manhã cedo, larga 10, meia, 11 horas. Então, assim, eu acho que isso já dava um diferencial bacana, né? O Egídio, não sei se está na live, o Gore. Assim, a gente competiu, que eu não falei na live, mas eu também sou terceiro sargento da FAB, e eles também, a gente foi disputar o Campeonato Mundial Militar na Holanda, 2018 agora. E essa prova do Campeonato Militar foi disputado antes de uma quermesse lá na Holanda, que estava o Tom Dumoulin, o Geraint Thomas, eles tinham acabado de sair do Tour de France, né? Então a nossa corrida foi antes dessa quermesse, essas corridas promocionais que eles fazem aí com 3, 4 Pro Tours, né? E assim, a prova foi à tarde, aí teve lá o circuitinho, tal, arrancadão, 80 quilômetros, beleza. Acabou, teve a corrida dos Pro Tour ali, tal, legal. E um monte de gente assistindo, música, tal. Acabou a corrida, aquilo ali virou uma festa. Tinha a banda lá, o DJ, o palco, né? E aquilo ali fechou e chopp, cerveja, tal, e música alta, a galera dançando. Eu falei, nossa, isso daqui que precisa no Brasil. Assim, lógico, é um pouco extremo, né? Mas é o que eu Uhum. falei, assim, não tem como a gente falar, não passa mais na televisão corrida, por isso que não tem mais visibilidade. Mas Não é assim, só, né?
passar na televisão já é um nível de visibilidade top, né? Mas acho que se começar a ter um grande público na corrida, já é um primeiro passo. Sim, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que se tiver um público grande em todas as competições, vai surgir interesse das emissoras transmitir uma corrida de bicicleta. Enquanto não tiver, né, esse público, uma Band, uma Rede Globo, uma Record, vai lá, vou filmar essa prova. Chega lá, tem o pai e a mãe assistindo só, né? Mas eu falo, eu acho que a primeira jogada é o horário. Eu nunca fui a favor disso de correr de manhã só. Até eu falei aqui, mudando um pouco, mas assim, a gente tem muita coisa realmente, né? São muitos fatores, alguns colegas apontaram aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Soul investiu na equipe, né? Eles têm uma mentalidade de investir nas equipes num nível alto, né? E tal. Um pouco, talvez, pela presença do Murilo Fischer, né? Que foi atleta profissional, mas também como uma estratégia de marketing que a empresa julga interessante. Aí a Sense, né? Ela investe muito nos eventos, né? Ela investe na equipe de mountain bike, no ciclismo ela investe também numa equipe, né, mais regional aqui, né, que compete elite também, mas ela investe muito em evento. Já é também, obviamente, já contribui, mas realmente falta uma coisa a mais. Alguém colocou uma questão aqui, eu acho que foi o Gustavo Ladeira, colocou aqui a questão de estradas, mas a questão de estradas eu penso de outra forma. Eu penso assim, por que nós não temos estradas fechadas para as competições? Eu vejo duas coisas. Erro dos dois lados. Erro, às vezes, da organização que quer fechar uma BR com um trânsito pesado, não vai fazer isso. Você vai atrapalhar a vida de milhares de pessoas. E, por outro lado, os departamentos de estrada, normalmente, eles não aceitam fechar completamente nenhuma estradinha que passa uma carroça e um bicicleteiro por dia. Então, assim, tem erro dos dois lados, né? O Brasil tem uma malha viária muito grande, né? Eu vejo que é possível, mas realmente, assim, a questão toda eu acho que o que vende tem recurso, o que não vende não tem recurso, né? Então, assim, vários colegas colocaram aqui, né? O evento tem que ser para a família inteira, o mountain bike está conseguindo fazer isso, né? Mas eu também vejo o que você falou, eu acho que nós vamos demorar um tempo ainda para conseguir resgatar o ciclismo de estrada, né? Da forma que ele merece, né? Para que ele fique da forma que merece, né? Com muitas equipes, muitas provas, né? Uma estrutura mais adequada nas competições, e aí, consequentemente, vai ter um pouco mais de visibilidade, o dinheiro vai circular um pouco mais. Essa de fechar a estrada, eu acho assim, essencial no caso de organizar uma volta, né? 4, 5 etapas, aí lógico, né? Vai de uma cidade na outra. Mais clássica, até pensando no público, né, tem que ser circuito, né? E fazer um circuito assim, que seja atraente para o público também, né? Sei lá, acha uma subida lá em paralelepípedo. Mas é claro, aí vai chegar aquela galera mas aí vai estragar minha roda e não sei o que, minha bicicleta de carbono, mas aí é isso que eu também não concordo, né? Assim, beleza. E isso é atraente. Não que tem que ter tombo para a galera assistir, né? Mas assim, tem que ter um pouco de dificuldade, né? Uma subida íngreme, alguma coisa. A verdade seja dita, né? O mountain bike é 1000 vezes mais fácil de organizar competição do que o ciclismo. Porque se eu tenho uma fazenda, por exemplo, eu construo uma trilha, né? Um percurso top lá dentro da minha fazenda, que é próxima de uma cidade, e aí eu consigo fazer lá, né, uma competição até de uma Copa Internacional. Né? Sim. Então, assim, é muito mais tranquilo, porque você não depende de liberar via pública. A questão de liberar via pública realmente é complexa, né? Não é um trabalho simples. Né? Mas, só para a gente não alongar muito mais aqui, que nós já estamos com 1h34 já de live. Sexta-feira, o pessoal aqui está... Né? Mas se eu te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: o que você me diz aí de Olimpíada? Nós ficamos aí vários anos, né, com atletas, né,
como você bem disse, né, atletas brasileiros competindo na Europa em equipes continentais, pró-continentais e até Pro Tour por vários anos, né? Então, Uhum. desde lá a época de Renan Ferraro, né? Renan Ferraro, Renan, Vanderlei Magalhães, Mauro Ribeiro, Cássio Paiva, aí vem chegando até chegar aí Murilo Fischer, depois Pagliarini, você, o Nicolas está lá agora, mas assim, já foi melhor? Já. Nós já tivemos muito mais ciclistas, né? sim, No mesmo momento, e isso nos garantia, como país, uma pontuação mais alta e garantia para a gente vaga, né? Garantia para o Brasil vaga nas Olimpíadas, né? 2020, que virou 2021, nós não teremos ninguém, né? Na não, estrada. já fechou o ranking, não vai ter ninguém. Eu acho que fazem O que você me diz aí muitas. da perspectiva para 2024? Então, mudou muito nessa tipologia do ranking, né? Todos esses anos que eu fiquei lá na Europa, o ranking lá, o ranking europeu, o ranking Pro Tour, não classificava para as Olimpíadas, era o ranking América Tour. Eram as provas aqui no Brasil, na Argentina, enfim, só as provas do América Tour. Então, os primeiros países ali que tinham as vagas, né? Agora não, é Sim, o ranking mundial. Então, assim, esse fato de não ter ninguém fora não pesa tanto. Claro que uma vitória numa prova Pro Tour sei lá, 400 pontos. Numa volta do Uruguai, se você ganhar a volta, é 40 pontos. Então, assim, a diferença de pontuação é bem grande. Então, assim, mas com um planejamento bem feito, o Donabelli e o Danilo planejaram muito bem o ano passado. Né? A gente fez várias provas atrás de pontuação, né? Fomos para o Uruguai, para o Chile, enfim, giramos aí América do Sul, Argentina. E faltou muito pouco para o Brasil conquistar pelo menos uma vaga, né? Tinha que ficar no top 50, ficou ali 56, se eu não me engano, 54. Então, assim, para 2024, além de ir garimpar, né, essas provas aqui na América do Sul, a gente precisa ter uma prova UCI no Brasil, né? Então, acho que só assim, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha mais de 5 provas UCI, né, no ano. Então, isso facilitava exato. bastante, né? Só para lembrar, né, quem está chegando, né, quem tá chegando no ciclismo agora, na live não, né, mas a gente tinha volta do Rio, volta de São Paulo, volta de Santa Catarina, volta de Todos os Porto Alegre, estados aí do Sul tinha. volta de Goiás, né? Tinha a volta do Paraná, não tinha? Eu Tinha uma voltinha do Paraná. tô torcendo para ter a volta do Goiás aí em agosto. Será que sai essa Pois pandemia é, aí? Não sei não. pois é. Mas então, Tô enfim, né? treinando para ter. Então, Por uma configuração aí de vários fatores aí, mas né? assim, A organização tem dificuldade, né? De manter as provas. sim. Mas só para finalizar esse assunto, as Olimpíadas ainda resta como um sonho para mim, né? Eu cheguei bem próximo aí em 2012, eu fui o primeiro reserva, 2016 o percurso ali no Rio prejudicou Não um te pouco ajudava, né? aí. Eu estava ali entre os 5 selecionados ali, né? Mas não deu para ser convocado porque o circuito era muito exigente para mim, né? E aí, 2024, eu tô com 32 anos agora, tô me sentindo muito bem. Eu acho que estou alcançando a minha maturidade aí, estou sentindo que dá para evoluir um pouco ainda. Então, Sim. pretendo levar aí até 2024 e conquistar aí a vaga não só para o Brasil, mas realizar esse sonho, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui tem esse mesmo desejo, né? Que a gente tenha um ciclismo mais forte, que a gente conquiste não uma, né? Mas quem sabe duas ou três vagas, Creio, né? Para com a próxima certeza. Olimpíada. Sim, sim. E para você eu digo o seguinte: mira no Alejandro Valverde aí, que o cara é o cara. 40 anos e está aí, ó. 38, E, 39, ganhou o campeonato mundial. Então você em isso. 2024 com 36 pode Tá bom, hein? acreditar que Dá, que né? você tá na área, você está na disputa e, né? E vamos em frente aí, porque eu acho que nós temos, né, grandes possibilidades aí. Eu torço para que o ciclismo melhore, né?
como a gente disse, né, uma configuração de fatores mesmo, né, conseguir organizadores, patrocinadores, né, e tudo Sim, mais, atletas, treinadores, que tudo isso trabalha aí sinergicamente para conseguir colocar o Brasil, pelo menos, no nível de outros países sul-americanos, porque sim, 10, 15 anos atrás, talvez você concorde comigo, 10, 15 anos atrás, talvez o Brasil só estivesse atrás da Colômbia. exatamente. Eu acredito que hoje a gente deve já estar atrás da Argentina, do Chile e do Equador. Não, o Estou errado? Brasil hoje tá, não, o Brasil hoje ele nos últimos anos ele tá em oitavo. Assim, tá no top 10 das Américas, né? Mais próximo do décimo do que do quinto lugar. Ele já foi terceiro, né, o Brasil no ranking América Tour. Exato, exato. Então é torcer Então, para que, né, a gente volte a uma boa fase aí. Para a gente finalizar, né, alguém colocou isso aqui agora há pouco, né? Muita gente gosta de, como diz o ditado aí, né? É feio, né? Mas é cuspir no prato que comeu, né? Não valorizar os patrocinadores, né? Eu gostaria de fechar assim com você falando aí quem são os apoiadores da sua equipe, né? Aqui no Brasil hoje. É, eu sei que você é atleta da Força Aérea Brasileira, não é isso? uhum, isso. Então, dá uma geral para a gente aí. Quem são os patrocinadores e apoiadores da equipe? Bom, a equipe de Ribeirão Preto, teu patrocinador master é o Grupo São Francisco Saúde, né? Uhum. Aí a gente tem o patrocínio das bicicletas, a Soul, a Prefeitura de Ribeirão Preto também, dá uma contribuição bem grande aí para a equipe, né? Esse ano a gente está usando as roupas da Pinks e tem uma infinidade de pequenos patrocinadores, Grupo Imediato, que é um Apoiadores. grupo de Uhum. transportes, né? Mas basicamente seria esses patrocínios. E como você falou, eu Exato. sou terceiro sargento da FAB, eu ingressei lá em 2015. E Uhum. além dessas convocações que você mencionou, eu fui para dois jogos mundiais militares na Coreia 2015, ano passado na China, e o Campeonato Mundial na Holanda em 2018. Muito bem. Pois a gente vai encerrar, né? Nós já estamos com 1h41, então com 59 Fechou. aí assistindo. Então, assim, torcer para um ciclismo mais ativo, né? Um pouco mais vibrante, né? A gente tem aí algumas poucas equipes aí, né? Trabalhando bem, né? Com seus gestores, né? Com seus técnicos, né? Então, o Danilo, o Donadella, né? Estão de parabéns aí há quantos anos aí, né? Trabalhando muito e trabalhando muito bem, né? Na equipe. A gente vê aí também Memorial, particularmente que me vem aqui, Memorial, Funvic, né? Outras aí que não conseguiram se sustentar, né? A gente torce aí para um ciclismo de melhor qualidade, né? E Sim, enquanto isso, vamos investindo, né? Nos nossos atletas, vamos investindo nos nossos treinadores e vamos apoiando. Eu falo sempre isso, fecho falando assim, gente, vamos apoiar comprando de quem investe no nosso esporte. Então, assim, né? Falei exatamente. aqui da a Sense Investe, né? A Penx, a ERT. Então, assim, vários fabricantes, né? Lojistas e empresas que atuam, né? Apoiando o nosso esporte, vamos dar o retorno para eles, né? Então, a gente que Com gosta do certeza. ciclismo, né? Vamos apoiar quem apoia a gente, né? Com E vamos certeza. em frente Estou aí. de acordo. Eu deixo eu deixo meu agradecimento aqui. Se você quiser fechar com alguma fala aí, você fica à vontade, mas assim, te agradeço imensamente, né, para todos que ouviram aí, eu creio que os seus testemunhos, o seu conhecimento, a sua vivência, né, foi recebida da melhor forma possível, eu vi pelos comentários aqui, né, e a gente precisa de mais, né, hoje está muito fácil fazer isso, né, que a gente consiga atrair mais essas pessoas com experiência internacional no ciclismo, no mountain bike, para disseminar um pouco mais o conhecimento e a experiência de vocês, tá? Imensamente agradecido, tá? E a gente volta a se falar aí, né? Assim que precisar, ou mesmo sem precisar, a gente volta a conversar aí depois no WhatsApp e eu fico à disposição também, quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Aqui na UFMG. E eu também agradeço bastante. Muito obrigado, Reginaldo, aí, pela oportunidade. Queria agradecer também toda
toda a galera e todo o pessoal que acompanhou a live. Foi um pouco longa, né? 1h40 aí, mas acho que os assuntos foram bem interessantes. E eu fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história, essa minha experiência que eu tive fora. E eu agradeço aí a oportunidade. E já te peço, Reginaldo, vamos combinar aí, eu quero fazer um teste com você aí. Ali em Ribeirão Preto, a galera toda, os atletas, Dona Bela sempre fala, né, muito bem de você, dos testes e tal. Então, numa primeira oportunidade aí, eu quero aproveitar aí e fazer um teste com você também, para a gente ter um outro parâmetro, né, também de teste, eu acho bem importante. Beleza? Nós treinamento e estamos à disposição aqui, tá bom? Beleza. Pessoal todo aí que ficou sexta-feira até 1h dessa aí, ó, 1h45 de live, né? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Faça os seus comentários aí. Eles devem ter jantado assistindo. Eu não jantei ainda não, tô com fome. Pois é, eu tenho uma cerveja me esperando ali. Gente, muito obrigado mesmo. Andriaco. Valeu. Aquele abraço. Obrigadão. Tá? Muito obrigado mesmo. Isso aí, gente. Valeu. Tchau, Abração. tchau. Boa noite Tchau, para todos. Final de semana.